Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, juntas, integradas, com a melhor informação e muita opinião no seu rádio. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento. O noticiário que começa importante nessa semana no mundo da política. Claro que a gente vai dar uma passeada também pela Copa do Mundo. Eu avisei que aquele goleirinho de bracinho curto não resolve. Eu disse que o goleirinho iria comprometer. Complete aí do outro lado do rádio a frase: bola na pequena área é do goleiro. E onde que a bola da pequena área do Brasil foi? Para dentro do gol do goleirinho entregador. Eu disse. Aí hoje a gente lamenta o empate aqui, põe a culpa no pênalti que nem foi. Mas enfim, vamos à luta, a gente vai falar um pouco de Copa do Mundo, o noticiário é importante. Fernandinho, bom dia. Bom dia, Adrian, bom dia, ouvintes do Rick Mais Notícias. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Adrian, bom dia, ouvintes. Chegamos. Rick Mais Notícias. Tempo. Previsão hoje de tempo seco no Paraná, na maior parte do estado, não deve chover, mas o céu bastante carregado, principalmente na região metropolitana de Curitiba. A temperatura nesse momento aqui na capital é de 8 graus e a máxima alcança 16 no decorrer do dia. Então nós teremos na parte mais centro-sul do Paraná, então Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Toledo, um abraço grande a Toledo, onde temos enorme audiência, Foz do Iguaçu, tudo isso sem chuva. Se chover, vai chover mais da parte norte, Londrina, Maringá e por aí afora. Então as temperaturas elas vão ficar baixas agora cedo, como está baixo agora, 8 graus, e ficam em torno de 16, 18, 20 graus, dependendo da região. Rick Mais Notícia. A senadora Gleisi Hoffmann e o marido e o empresário Ernesto Kugler, amigo do casal, são acusados de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, teria providenciado R$1 milhão para a campanha eleitoral de Gleisi, a pedido de Paulo Bernardo. O dinheiro foi entregue ao empresário Ernesto Kugler Rodrigues em 4 parcelas de R$250 mil. Quem sacou o dinheiro e repassou foi o doleiro Alberto Youssef. E o Alberto Youssef admitiu isso tudo na colaboração premiada, né, Mark? Exatamente, ele contou tudo. Depois o Paulo Roberto Costa confirmou que foi ele que mandou pagar e eles fizeram, inclusive, dele no processo, a reconstituição da entrega do dinheiro, que foi em um shopping bastante famoso aqui na cidade, na região do Alda 15. Então eles iam lá no shopping, entregavam o dinheiro no escritório desse empresário, o Ernesto Kugler Rodrigues. Então você imagina o requinte da prova colhida nesse processo contra a senadora Gleisi Hoffmann e contra o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Até reconstituição da entrega do dinheiro aconteceu. A admissão do crime foi feita pelo colaborador Alberto Youssef, mas não só por ele, mas também pelo Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras. Então nós temos 2 colaboradores que não só admitiram, um confirmou a versão do outro, e, além disso, ainda fizeram uma reconstituição de como o crime se deu. O conteúdo probatório contra a Gleisi é bastante firme, bastante forte. Empurrar para agosto dá a ela, como política que é, um espaço de sobrevivência no microfone e no ambiente da política brasileira. Mas se houver a condenação, Gleisi estará atingida diretamente pela lei da ficha limpa. Ainda que o recolhimento à prisão não se dê imediatamente, se houver a condenação, estou fazendo um movimento de olhar para frente, de projeção dos fatos políticos, não nem ingresso na esfera do cumprimento de eventual sanção penal condenatória, uma pena. A análise que faço é meramente política. Se houver a condenação pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a lei da ficha limpa, essa decisão é imediata e ela está fora do jogo. Será um abraço para a senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann, o marido dela também, e por aí afora. Se isso se estender até agosto, a ladainha continua por mais 1 mês e pouco. 7 horas, 8 minutos. Tem ouvintes aí, Marcos Souza?
Tem sim, Daniel, os ouvintes participando desde bem cedinho aqui no Rick Mais Notícias. Final telefone 3897, ouvinte Eric Alves, dizendo: Daniel tá magoadinho porque o goleiro é colorado. Tá, e o Tafarel? E o Tafarel, que era colorado e é o maior ídolo que eu tenho no gol da seleção brasileira. Próxima corneta, que não seja essa. Alguém arrume uma melhorzinha, que essa daí não deu. Ele tá reclamando aqui que a seleção jogou pequena, na opinião dele, com esse futebol não passa das quartas. O pessoal reclamando da live, que não tá funcionando, Fernandinho. Dá uma olhada aí, vê o que tá acontecendo. Deu uma lá. caída igual o Neymar, mas já tá voltando já. Pois o que Aliás, cai o uma Neymar, caída não, né? ele deu umas 15, 20, né? Fernandinho, Aqui caiu uma vez só. Fernandinho, você que é o meu guru para assuntos aleatórios, Sim, você pode me justificar o cabelo do Neymar? eu acho que ele quis usar a mesma técnica que o Ronaldinho Fenômeno. Tirar a atenção, acho que da perna dele pro cabelo. Pro pessoal não ficar focado. Tô rouco, torci bastante ontem. Mas, E aí? mas o Neymar... Torceu não, né? Bebeu bastante. Não. Ele foi Olha naquele negócio aqui. da Budweiser Não, lá, Mark, da desculpe rádio. agora, só que eu vou ter que derrubar você, porque eu não estou bebendo há mais de 40 dias. Fernandinho tá naquele vai, Fernandinho. Eu não acredito nisso, mas enfim, então vamos lá. tá bom, você não me viu na live com uma garrafa d'água? Porra. Não vi. Ô, Fernando, aquele cabelo do Neymar não parece a Martinalha, a filha do Martim da Vila? aham. E a namorada do Cascão, acho que é a Cascuda. Se eu não me engano, me corrija aí o pessoal da live, mas eu acho que é Cascuda a namorada do Cascão. Tá certo que o Neymar apanha bastante, e apanha mesmo. Mas cai muito. Demais. Ele cai demais. Você gostou da seleção, Marcos? Daniel, acho que ele não jogou o que tinha que jogar, mas sobre o Neymar, eu acho que ele amadureceu um pouco. Ele cai bastante, é verdade, mas ele também é muito perseguido. Então, amadureceu, mas... cara. Não, amadureceu no sentido. Ele era mais briguento antes, ele tá mais tranquilo. Então ele tá. É do jogo, ele é perseguido mesmo. O cara é um craque fora da média, é mais perseguido. Então ele cai e já joga de novo. Antes ele ficava reclamando mais, ele tá menos reclamão, isso que eu quis dizer. Aquele Ele 11 lá não saía do... Acho que era a camisa 11, né? Não lembro o nome dele. Não saía do pé dele, cara. Tá louco. Mas enfim, claro, o Neymar é o melhor jogador da equipe e vai ter marcação especial. Mas a gente espera sempre mais do craque, né? Mais do que ele ofereceu. Eu não sei o que vocês acharam, mas pra mim aquele empurrãozinho ali, se aquele empurrãozinho que deram no Miranda virar pênalti, tem que... Toda a cobrança de escanteio acabou no Brasil. Não é pênalti, um empurrãozinho de nada, pelo amor de Deus. Mas o Galvão ficou brabo, hein? O Galvão. E xingou o pessoal da FIFA. Você viu na Globo, Daniel, o jogo ou não? Vi. Teve que aguentar o Galvão. né? E outra coisa. Aquele pênalti no Gabriel Jesus, o atribuído pênalti no Gabriel Jesus também não foi. Ele que se enrosca no jogador da Suíça. E ainda que tivesse sido pênalti no Gabriel Jesus, e ainda que tivesse sido falta no Miranda, bola na pequena área é do goleiro. O cara tem 2 metros de altura e não pula na bola, é braço curto, eu falei. E ele tem mão de alface, ele ainda vai entregar com o chutinho. Mas o Tite, eu acho que o Tite acorda e troca o goleiro. Ele não vai morrer com esse goleiro, não. Não vai morrer. O pessoal tá mandando aqui, ó, o final do telefone 4810, o Enio mandou um meme, já tem meme. É Rosinha, Ah, o é nome Rosinha? da namorada do Cascão. E o pessoal Tá fez, ó, aqui em igualzinho. 2002 tinha o Ronaldinho que tinha o cabelo Cascão, lembra? Isso. E agora em 2018 tem o Neymar com a Rosinha. E é parecido mesmo o Cara, é cabelo. muito igual. Eu recebi esse meme no WhatsApp. Cabelo. O Douglas de Cascavel, Daniel, diz que o problema do Neymar é que ele quer ser mais celebridade do que jogador. E o problema da seleção é que se marcarem o Neymar, acabou a seleção. E o que não é mentira também do Douglas. Agora eu queria chamar a atenção, Daniel. Não sei se você viu o jogo da Islândia com a Argentina, que eu confesso que eu gostei muito do resultado. A Islândia tem um time guerreiro pra caramba. E isso faz diferença em Copa do Mundo. Claro que a técnica se sobrepõe, né, em todos os sentidos. Mas Copa se perde e se ganha em detalhe. E a garra é importante em Copa. Os caras chorando durante o hino, que a gente não vê muito aqui no Brasil mais, né? Chamou a atenção grande. E empatou com a Argentina, que pra Argentina foi uma derrota, né? Como o Brasil foi uma derrota pra atacar a Suíça. E outra coisa, né? A gente falou aí, a Suíça não tem tradição no futebol. É segunda linha do futebol. O Brasil empatou com com uma seleção de segunda linha. A Islândia é quarta linha. Não é nem segunda linha. A Islândia não existe. A Islândia, Mark, tem 380 mil habitantes. Tem menos gente na Islândia
do que no eixo Toledo-Cascavel. O eixo Toledo-Cascavel e municípios ao redor ali, a área de cobertura da nossa Jovem Pan Cascavel, tem mais gente vivendo. É uma ilha, né? Tem mais gente, tem mais Boqueirão gente é quase vivendo. uma Islândia. Pois é, quase uma Islândia. E a Islândia formou uma seleção e foi lá e deu uma carimbada na Argentina. Vamos ver o que vem pela frente aí na Copa do Mundo. Mas se tá ruim pro Brasil, imagina pra Alemanha. Agora eu pergunto, Mark, convenceu a seleção no primeiro jogo? Não convenceu. Eu Deliaco. concordo com os ouvintes estão falando aí. Acho que não chega nas quartas. Se não melhorar, Será? E aí, Denia? O problema da seleção é a falta de alternativas, né? Os jogadores que o Tite levou são muito parecidos com os que são titulares. Ah, você trocou o Gabriel Jesus pelo Firmino. já tá- Mesma coisa. É. Então você coloca o Renato Augusto no lugar do outro. Mesma coisa. Você não tem um jogador furador de barreira, assim, de jogar entre as linhas. Vou te E dizer. a Alemanha, do México? Quem diria? Pois é. Agora, o que o México jogou de bola, o México me surpreendeu muito. Acho que todo mundo, né? Ninguém esperava que o México ia jogar aquilo que jogou de bola contra a Alemanha. A Alemanha perdeu e ainda levou suador, Daniel. O Agora, México toda hora enchendo Eu o saco dos caras. sei, mas eu vou dizer uma coisa. Não brinca com os alemão. Os alemão perderam. Os alemão perderam agora, eles vêm com tudo. Ó, Mas que partida do México, né? O ouvinte André, 1807, final do telefone, ele mandou aqui um resumo da primeira rodada Pois da não, Copa. pois não. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, 3 gols. Messi, perdeu o pênalti. Neymar pintou o cabelo. Boa. Bom resumo. Tem um monte de gente no aqui, ó. Diz que a namorada do Cascão é a Cascuda mesmo. 1.722 ouvintes falando isso. Então deve ser a Cascuda. É cascuda, falou, né? É que faz muito tempo que eu não leio. Turma da Mônica, O né? gibi da faz, Turma da Mônica. faz tempo que eu não leio esse, mas eu acho que é cascuda. O sim. Fazolo tá com a corneta ligada pra ti aqui, Deninho, dizendo que o Deninho só vai ficar feliz se o próximo técnico for o Renato Gaúcho. Não, vou ficar triste, porque vai tirar o Renato do Grêmio. Próxima. Eu quero o Renato onde ele tá, não vem tirar o Renato do Grêmio. Tá lindo onde ele tá. O Percy do Boa Vista, ou a Percy, ou Percy, é o Percy. Ele dizendo assim que nós somos muito chatos, que o Neymar não tá jogando tudo isso porque tá voltando da lesão, que tem que dar um tempo pro cara. A Copa do Mundo só tem alguns dias, velho. São 7 jogos. Vai dar quanto tempo pra ele voltar, Percy? Qual que é a tua opinião aí? Hã? Esse é ótimo. É que se ele, Vai dar tempo se ele pro cara? demorar pra voltar, não vai- quem vai voltar pra casa é nós, né? Nós vamos embarcar da Rússia. Mas assim, Coitado de quem todo comprou mundo o pacote. todo mundo vira entendido de futebol no período da Copa do Mundo. Todo mundo assiste e tudo. Mas as deficiências do Brasil ontem, elas tu não precisa ser um especialista pra enxergar, né? O Brasil tem deficiências terríveis. Levou um gol. Vai melhorar porque a Costa Rica é muito ruim. Ah, não, vai passar da primeira fase? Passa. Vai melhorar porque a Costa Rica não existe. Então vai evoluir. E aí a gente vai se enganar. Mas que lamentável. Então vamos fazer o seguinte, mais uns ouvintezinhos aí, Mark. O ouvinte aqui falando aqui. Já corrigimos, gente. Maria Cascuda é do Cascão, Rosinha do Chico Bento, ok? Parem de mandar isso. 700 mil ouvintes mandando isso. Bem feito. quem O mandou Alex errar. Zumbará dizendo que a Alemanha jogou muito, os brasileiros torceram contra com medo de pegar ela. Mas não vai dar nem tempo, pois não iremos se classificar. O Alex Zumbará já tá aqui entregando os pontos, Daniel. Não, e você sabe que se o Brasil classificar em segundo no grupo, pega o primeiro do grupo da Alemanha. Se classificar em primeiro no grupo, pega o segundo do grupo da Alemanha. A chance de ter um Brasil e Alemanha nas oitavas, com o resultado alemão de ontem, Mas o pessoal tá falando do Neymar, tá defendendo o Neymar, ou tá falando mal do Neymar, enfim. Todo mundo tem uma opinião sobre ele. Você viu que ele chamou pra ele a responsabilidade? Ele disse aí pra mídia que se ele tivesse em campo no 7-1, não seria aquele o resultado. Ele vai ter a chance agora de mostrar, ele vai estar em campo, esperamos, porque ele sempre se machuca. Mas se ele não se machucar até lá, ele vai estar em campo, vamos ver o que ele vai fazer, né? Agora, uma outra coisa, só pra gente encerrar o capítulo Seleção Brasileira. Ontem, o jogo terminou com 6 jogadores do 7-1 em campo. Não tem como dar certo. Quando tu coloca 6 jogadores do 7-1 em campo, Faltou o Hulk só. não perdendo, você tá empatando com a Suíça. Fred. E a solução vira o Fernandinho. Nossa, meu Teu xará, xará, mas não dá, Fernandinho. né?
Não dá, né? Não dá, né? Então, Daniel tem saudade do Cone Fred, eu acho. Cone Fred. Lembra? o Fred, O Fred, como que é lá o cabeludo lá, Davi o Luiz. Chorão, Davi Davi Luiz. Não, Fred, Davi Luiz, Thiago Silva. Hulk. O que você achou do Thiago Silva? Ruim. Ele jogou mal. Mas eu também avisei, né? O Tite com os bruxinhos dele, o Tite vai ter que mexer na seleção e vai pra melhorar a equipe, senão já era. Só pra terminar, Daniel, sempre tem aquele cara da conspiração. Vamos Que é puxar pra aqui. ganhar dinheiro que as pessoas estão escaladas. É, isso. o Luiz Vaz César aqui pela live, dizendo que o Brasil vai ganhar a Copa sim, pois o futebol é circo, o pão do povo, alegria para o povo, e a FIFA já escolheu. Vem eleições. O que a FIFA tá preocupada com a eleição no Brasil, Luiz? Né? Não, que o pessoal tira essa... Podem ganhar dinheiro. É. E Tá aí, preocupado com o Temer, a FIFA. É que o Temer... Que coisa. posso falar de fora da política? lógica? E política e Copa do Mundo ao mesmo tempo? Eu fiquei com muita vergonha de 2 vereadores de Curitiba. Mas assim, vergonha forte. A primeira é o vereador Pedro Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se ele abandonou o PT ou se ele continua no PT. Confere aí, Mark, pra mim. O vereador Pedro Paulo postou no Twitter dele ontem uma comparação de quanto a Rússia gastou de dinheiro nos estádios da Copa e quanto que o Brasil gastou de dinheiro nos estádios da Copa. E a Rússia gastou mais dinheiro do que o Brasil. E ele fazendo um tipinho de que, tá vendo? O vereador ontem defendeu a corrupção explícita que se deu na Copa do Mundo de 2014. Como vereador de Curitiba, ele podia cobrar, por exemplo, a conclusão de obras previstas para a Copa do Mundo na capital em que ele é o fiscal do Poder Executivo para que se realize obras, em vez de ficar de cornetinha de natureza ideológica. O gasto na Rússia, é claro que ele será maior. A Rússia é um dos países mais corruptos do planeta. Graças a uma ideologia que o vereador Pedro Paulo conhece muito bem, que é a dele. Fazer a comparação de quanto se gasta na Rússia com o Brasil é a cara do vereador Pedro Paulo. Não esperava nada diferente disso. Ele, na verdade, não é mais vereador, Daniel. Não se reelegeu. Não tá nessa legislatura. Ah, que bom, é um a menos. Um a menos. E o outro vereador que deu uma vergonha enorme é o vereador Goura. O vereador... Galinha? Da galinha? É, eu ouvi vocês aqui, e eu sem voz, né? A Câmara de Vereadores de Curitiba, se nós olharmos ao Legislativo Municipal com atenção, vamos abrir um parêntese aqui. O que aconteceu com os 6 vereadores implicados em denúncias de natureza ética? De desvio moral de conduta? Nada. O que aconteceu com a vereadora dos servidores do gabinete? Nada. O que aconteceu com os carros alugados em que se prometeu por parte dos vereadores curitibanos providências no que toca ao refazimento que fosse do contrato de aluguel? Nada. Eu posso só um parênteses aqui sobre esse assunto? O contrato venceu no último sábado, dia 16. Até agora, a Câmara não veio a público para dizer se renovou, se não vai renovar, se vai entregar os carros. Até agora não falaram nada, estão quietinhos. Nada. O Mark traz uma informação da maior relevância. O Poder Legislativo curitibano é um poder legislativo tem o alto nível, o médio nível, o baixo nível e o topeira nível. O nosso nível é de topeira, da qualidade do debate político que se realiza na Câmara de Vereadores. Claro que sempre há as exceções, eu não quero generalizar, mas o debate político no Legislativo Municipal é topeira nível. Debate mal, produz mal projetos de lei de baixíssima relevância. A fiscalização que se dá sobre o Poder Executivo é pífia. E, não obstante isso, não pune vereadores implicados em desvio moral e passa por cima de assuntos que envolvem o nosso dinheiro. É o caso do aluguel imoral de veículos para os vereadores. Esse é o nível. Daí o ex-vereador Pedro Paulo faz uma comparação que demonstra bem, talvez, uma das razões dele não ter sido reeleito. Fica numa discussão
ideológica sobre custo de Copa do Mundo, enquanto a gente viu o que foi a Copa do Mundo no Brasil, e Curitiba não foi uma ilha. Aqui também teve todo tipo de barbaridade, a começar pela obra do estádio da Arena da Baixada. Houve todo tipo de barbaridade na realização das obras viárias e nas obras de infraestrutura da Copa do Mundo. E ainda teve o exemplo do vereador Goura. O vereador Goura é o mesmo da fuga das galinhas. Mesmo. Sabe que o pessoal da Mas Câmara... o que ele queria com a galinha? Que a galinha comesse lixo? Comesse Lixo lixo, orgânico. Daí a gente entrevistou uma engenheira ambiental que fez a conta, precisariam 5 milhões de galinhas em Curitiba, juro, para resolver o aterro sanitário. É a proposta do vereador. E ele quer que elas fiquem nas escolas, nos ambientes públicos, para comer o lixo. Goura na gaita e a Vocês não bicharada tocaram a no galinha vocal. Marilu aqui? Então, eu acho Os que ouvintes tocou, sugeriram, né? a gente não chegou a tocar, mas os ouvintes se Ei. lembraram da galinha Sabe o que eu Marilu. lembrei do... como que era? Cocoricó, né? Cocoricó. O Júlio na Ah, gaita e a bicharada é. no vocal. Ela teve gordura. Goura na gaita. É muito bom aquele cocoricó, né? Mas você imagina, Denê, uma discussão séria sobre o lixo, que é um problema importante em toda a cidade. Daí chega um vereador e fala, não, contrata umas galinhas aí pra deixar no quintal e resolve. Olha o nível do legislativo curitibano. Mas eu tô dizendo, a gente chegou ao fundo do poço, mas aquela imagem manipulada da sessão plenária do Legislativo, aquilo demonstra bem o nível que a gente alcançou. Daniel, o pessoal só lembra aqui, a assessoria de imprensa da Câmara, que Serginho do Poço estará aqui na quarta-feira, está marcado, ao vivo, e vai explicar à população todas essas questões aí dos projetos das galinhas e também do contrato dos carros alugados. Então, quarta-feira, não perca, Serginho do Poço, presidente da Câmara, para responder todas essas questões. Então tá bom. Sobre o Goura, tem uma participação boa aqui, Daniel. Posso ler, não? Opa, Do sempre. Paulo Martins. Ele fala que, na opinião dele, o Goura tá precisando de um galo. Né? Quem quiser, entenda como quiser. Rick Mais Notícias. Mas Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h31. Muito obrigado pela sua enorme audiência de todos os dias. A temperatura é baixa, 8 graus agora em Curitiba, céu encoberto. Teremos um dia hoje de friozinho em praticamente todo o estado do Paraná. Voltamos falando de eleições. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, participaram aqui em Curitiba do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O que eles disseram, Mark? O evento tem como foco antecipar discussões que envolvem a população na corrida eleitoral. Durante o evento, Luiz Roberto Barroso falou sobre reforma política. Considero que é meu papel como ministro do Supremo e como ministro do Tribunal Superior Eleitoral estudar as instituições e tentar aperfeiçoá-las. Eu sou convencido de que o Brasil ainda precisa dar continuidade à reforma política para realizar 3 objetivos importantes: baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade do Congresso Nacional e facilitar a governabilidade. Já o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, falou sobre o controle das fake news, as notícias falsas, que são um dos temas que mais preocupam a Justiça Eleitoral nesse pleito. Segundo o ministro, para evitar a propagação de notícias falsas, é preciso que a população tenha consciência e verifique as informações antes de compartilhar. O primeiro caminho é a checagem. E nessa checagem não é possível a leitura apenas do título, é importante ler a matéria toda. Em segundo lugar, se for uma notícia muito dramática ou muito emocionante, já tem que ler com o pé atrás e pensar várias vezes antes de fazer o compartilhamento. O ministro ainda falou sobre as ações do Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake news nas eleições deste ano. As plataformas participam de um conselho que o TSE tem para combate às fake news. Elas assinam o compromisso de que, tão logo notificadas pelo TSE, quer no exercício da judicatura, quer no exercício do poder de polícia, elas vão remover o conteúdo que está encartado numa fake news. Bom, a questão da fake news, ela depende da gente. O ministro Luiz Fux tem razão. As pessoas de má índole, elas vão espalhar notícia falsa. Cabe a gente não cair na notícia falsa, checar a fonte
conferir se aquilo que está sendo trazido como notícia de fato é verdadeiro e ter responsabilidade de não propagar. E hoje, a internet é o território livre da fake news. E o pior espaço para fake news nem é o Facebook. O pior espaço para fake news é o WhatsApp. Porque o WhatsApp, no grupo de WhatsApp, aquilo vai, corre, espalha, você não consegue checar, as pessoas vão mandando adiante. E aí conseguem tratar fatos inverídicos como se verdade fosse. Eu lembro aqui do período da greve dos caminhoneiros. A notícia oficial dizia do fim da greve. Alguém criou uma fake news de que os caminhoneiros voltariam a paralisar na segunda-feira. E determinados ouvintes aqui diziam, não, mas eu estou recebendo no grupo que a greve volta segunda, e rivalizavam uma notícia fake com a notícia do veículo de comunicação. A gente tem que ter muito cuidado, porque o período eleitoral será propício a esse tipo de notícia mandrake. Se cria fato para tentar ganhar a eleição em cima de inverdade. A começar pela fake news que a própria classe política produz, né? Ah, é golpe. Não, não é. Não é golpe. Ah, o Lula é vítima de um golpe. Que golpe? Lula tá preso porque é corrupto e lavador de dinheiro. Não tem nada de golpe. Então, além da notícia falsa, ainda tem a falsidade da política. Pobre brasileiro que vai ter que ir às urnas do jeito que for. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, estão participando aqui, dizendo que tem que ser crime quem propaga fake news. No telefone gente. 0423, o Felipe Brambila. Adianta nada transformar em crime. Crime vai ser de pena baixa, vai prescrever e a gente só vai entupir o Poder Judiciário, as varas criminais, com esse tipo de situação. Não tem que resolver no crime, tem que resolver no cível. Tem que meter a mão no bolso. Se é para ter sanção de natureza legal, que seja na esfera civil, que crie algum tipo de embaraço, multa, que se conseguir identificar as pessoas, e atue noutra esfera que não seja na matéria penal. O que mais, Mark? Tentando abrir a live. Deu uma caída aí. O filme do Neymar caiu mais de uma vez já. Mais, umas 10 só hoje. Tá boa. O Márcio Santos dizendo, Daniel, me deixe de fora desse mau sentimento. Tem a vinheta aí, Fernandinho? Vamos recuperar aqui, o ministro Barroso. Cadê? Achei. Mais alto, Fernandinho. Ficou baixinho. Tu tá economizando volume, Fernandinho. Calma aí que ela tá bem baixa mesmo. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, agora vai. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Tá bom, pessoa horrível. A Miriam Sertini, aqui pela live, diz que o preço do frango, ela não tá entendendo, né? Pra você comentar sobre isso. Muita gente falando mesmo que o frango subiu muito depois da greve dos caminhoneiros. É porque tem uma questão de demanda atrasada, né? Por causa da greve dos caminhoneiros. E é importante a gente lembrar que muitos animais foram abatidos, que não tinha como levar. Foram sacrificados, na verdade, né? Precisaram sacrificar os bichinhos. Então, leva-se um tempo até o estabelecimento da normalidade. Muitas coisas aí, não só o frango, muitas coisas ainda estão com o preço distorcido. E eu fico satisfeito, de certa maneira. Eu não quero ser o dono da verdade, até porque não sou e nem gosto de ser. Mas a gente chamou muito a atenção aqui, eu, o Mark, o Fernando, o Terribas, a gente sublinhou demais de que aquela festa que se fazia, os ouvintes festivos com a greve dos caminhoneiros, que isso nos custaria muito caro logo ali na frente. Nós observamos isso aqui, sublinhamos isso. E aí o preço está agora. E muitos ouvintes meio que se encantaram com aquilo, como se aquilo fosse uma manifestação em prol do interesse de todo mundo. E, na verdade, eles estavam lá para brigar pelo frete, pelo óleo diesel, e o custo seria repassado às costas de todos nós. Então, o frango tá caro? Tá. E tá bem caro. O preço subiu e espero que caia o quanto antes. Porque o frango ainda... Eu lembro de quando se comemorava o quilo do frango a R$1 com o Plano Real. Estava R$1.
E naquela época, meu tempo, R$10 enche o tanque de gasolina, Fernandinho, do Chevetão. Então. Chevetão, Daniel. Eu tive um Chevette. Porra. Qual foi teu primeiro carro, Fernandinho? Um Celta. Um Celta. Celta preto, até hoje. Não... Qual foi o teu mesmo, Marquinhos? Um Corsa. Um Corsa. O meu foi um Chevette vermelho. Que na verdade não era meu, era da minha mãe, que eu andava. Mas o meu primeiro carro que eu comprei mesmo, com o meu dinheiro, foi um Gol quadradinho daqueles. Sabe aqueles golzinho quadradinho? Sei. Azul. Motor AP? Azul metálico era o meu Gol. Olha aí, hein, Daniel. Era Era Playboy, então, lá. Era um golzinho muito do Mequetrefe, mas eu gostava do meu golzinho. Era meu, né? Sim. Aí tu tinha, tinha o meu golzinho. O Os que mais aí? Os ouvintes falando aqui sobre o vereador Goura, que você trouxe informação do vídeo dos cavalos. O Luiz Felipe diz assim: parabéns aos eleitores desse vereador. O Marcos Ribeiro, do bairro Santa Cândida, diz que o Goura não é o mesmo que fez o projeto querendo obrigar as escolas municipais a servirem apenas comida vegana. Não é bem isso, ele queria propor um dia sem carne, na verdade, mas se for isso, é o mesmo. Também, analisando esse assunto, dizendo, não esqueçam que quem colocou os vereadores do Ederson, final telefone 1805. O professor Paulo Henrique me manda uma mensagem aqui, lembrando um fato que de verdade a gente tem que tratar, sobre fake news. O maior fake news da história do Paraná é o caso Ferreirinha. O então candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião, na sua campanha, inventou um assassino de aluguel para atribuir a prática da encomenda de homicídios do adversário político dele, o ex-deputado já falecido Martinez, José Carlos Martinez. O maior fake news da história do Paraná, e eu penso que talvez seja, penso verdadeiramente, é o maior fake news da história do país. A campanha do hoje senador Roberto Requião inventou como se ele fosse o homicida amando da família do adversário. Esse é o maior fake news da história política do país. Quem inaugurou o fake news foi Roberto Requião. O Requião, para que você entenda o dano político que Requião já causou ao Paraná. Que, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Estado, sendo governado naquela época pelo Martinez, teria sido uma tragédia. Penso que seria uma tragédia. Não estou nem analisando o resultado de eleição. O que eu estou dizendo é a forma de você manipular o jogo para ganhar a eleição. A fita de videocassete, à época, era distribuída na casa das pessoas, com o depoimento do tal do Ferreirinha. O Ferreirinha é o maior fake news, foi criado na campanha de Requião no estado do Paraná. Hoje o fake news tem contornos virtuais no mundo da internet. Mas quem criou isso e inaugurou isso no nosso estado aqui foi o Requião. O Requião que disse que a senadora Gleice, ela era freira, né, Mark? Freira. O que eu acho que é uma fake news, será também? Não. Oficialmente, a Gleice nunca foi freira. Sim. Claro que não. O senador Roberto Requião. Agora, Denis, é importante esse exemplo que você deu, porque as pessoas acham que só o pessoal menos estudado, com menos acesso à educação, que propaga fake news. Nós temos a prova aqui no Paraná, uma advogada senadora da República, que toda hora o Twitter dela tem lá Força Lula, quando não é mentira, tem lá falando que é golpe, que o Lula é o preso político, tem lá, enfim, várias... não tem a história lá do cara que veio aqui visitar o Lula e trouxe um terço que era do Papa e não era coisa nenhuma, ou seja, tudo fake news. E aí você cria fake news, a fake news é propagada de uma velocidade gigantesca. Aquele emissário do Papa, mas era só olhar pra cara dele pra ver que não era emissário do Papa, né? Emissário do Papa sem batina, só pra cair nessa fake news, e aí deu ruim, né? Deu ruim pro emissário do Papa. Quem criou a fake news, quem inaugurou a fake news no estado do Paraná foi o senador Roberto Requião, à época candidato ao governo, inventou um capanga.
Denê, tem a mensagem aqui da Ione, do Centro Cívico, que vários ouvintes volta e meia perguntam isso e é sempre bom exercitar. Ela fala para você comentar sobre os votos nulos e branco. Elas estão pregando em redes sociais que se votarem assim e esses votos nulos ou brancos chegarem a 51% dos votos, as eleições seriam anuladas, para você falar se isso é verdade ou não. Essa é a maior fake news que circula entre todas, né? Isso é mentira. O sistema eleitoral brasileiro funciona pela totalização dos votos válidos. O que é um voto válido? É o voto que é dado a um candidato ou a um partido. Quando você anula o voto, ou quando você vota em branco, você abre mão de decidir e repassa quem votou. Então, imaginemos assim que em da população decidissem votar em branco ou anulassem o voto. Quem iria decidir o rumo do país seriam os 40% que votaram. Essa história de que mais de 50%, se houver a anulação do voto ou voto branco, a eleição é cancelada, é suspensa. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. O voto branco e o voto nulo são tidos como votos inválidos e eles sequer entram lá na telinha da totalização do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não caia nessa fake news. Essa é uma fake news tamanho família, grandona. Então, o voto que vale é o voto dado ao candidato ou ao partido. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu ainda estou à base de remédios, Fernandinho. Tá mal, Denê? Antibióticos e corticoides. Isso aí é ruim, engorda, hein? Incha. Dá uma... E tem muito líquido. Deu nem pra aproveitar a Floripa, né? Nada. Que proveito. Tô brincando. Olha aqui, vamos voltar com os ouvintes, porque esse tema do voto branco e do voto nulo mexeu aí bastante com a participação dos nossos companheiros de todos os dias aqui, né, Mark? Exatamente, Denis. O Denis Santos, final telefone 9212, diz assim, que ele não conseguiu entender. Por que tem voto nulo e branco, então, se eles não são válidos? Qual que é a diferença dos dois? A diferença na urna eletrônica, e quando o voto de papel também era desse jeito, é pela questão da escolha do eleitor. O voto em branco, e você aperta o botão branco e resolveu. O voto nulo na urna eletrônica é entendido como um erro de digitação. Você digitou um número que não existe, que é a forma que você anula o voto. Para efeitos práticos, não tem diferença nenhuma o voto branco e nulo. São votos inválidos de qualquer maneira. O voto nulo é protesto. O voto branco é você declinar de escolher, seja qual for a sua motivação na hora do voto, de anular o voto ou de branquear o voto. Isso tem efeito subjetivo no sujeito, ele que escolhe o que fazer. Eu discordo do voto branco e nulo. Acho que a gente pode escolher sim o menos pior dentro daquele cenário de ofertas que a gente tem para escolher o candidato. Mas para efeito da totalização dos votos e do resultado da eleição, não faz diferença nenhuma votar branco ou nulo. O voto branco ou nulo ele é descartado, deixado para lá, e aí os outros que votaram é que vão decidir a nossa vida. E a gente sabe quem é engajadinho a votar, não sabe? A militância. A militância. A militância não deixa de votar e vota sempre. Se a gente, por descuido, desgosto, repulsa, resolver votar em branco ou anular, a gente vai entregar para as militâncias a definição dos rumos políticos do país. Não vamos deixar que isso aconteça. Esse é o pior remédio. Daí a gente entrega para um militonto. E o militonto a gente conhece vários. Denê, e sobre esse assunto, o Tony Oliveira, do bairro Cabral, nos chamou a atenção aqui para relembrar o que aconteceu na Venezuela há um mês atrás. Eu fui até buscar os dados aqui para confirmar. Lá na Venezuela, o Maduro foi eleito com 18% dos votos apenas. 18% dos votos. Isso porque 52% do eleitorado da Venezuela se absteve. Então, ou seja, olha essa mentira aí que fala que se 50% se abster, a eleição é anulada. Não, é mentira. Na Venezuela, 52% se absteve e aí, o que aconteceu? O Maduro se elegeu com 16%, que dentre os candidatos foi o que fez maior votação. Pois é. E olha lá, a militância elegeu Maduro. Isso que eu estou dizendo.
Gente, o compromisso é nosso. Eu também não gosto do cardápio que nos é ofertado. Não faz muito eu fiz uma crítica aqui ao sistema eleitoral brasileiro, onde nos são impostos os nomes em que a gente tem que engolir. Há pouca democracia partidária, o nosso modelo de eleição proporcional é uma barbaridade, mas é o que tem para o café da manhã. E na regra do jogo, nós só temos um caminho: não deixar que outro decida em nosso nome. Porque quando a gente delega para que outro decida em nosso nome, a gente delega para aqueles que jamais vão deixar de ir à urna. Os engajados. É o E a pessoal gente- do acampamento que vai votar. É, do acampamento. É isso aí. É a turma que carimba a cédula. É nosso papel. E votar bem informado, independentemente do lado que você vai votar. Mas votar com consciência, com informação, não com fake news. Nós viveremos uma eleição muito complexa. A eleição mais difícil da história do Brasil no contexto da criação de factoides, porque o PT já criou o dele, de um candidato presidiário. A gente viverá uma eleição muito difícil. O centro rachou, pensando na eleição presidencial, né? O centro rachou. Tem Alckmin, tem Álvaro, tem Flávio Rocha, centro-direita, tem Henrique Meirelles, vou pôr a Marina no balaio. Tá tudo rachado. Mas a Marina tá mais pra esquerda. Tá mais né? pra esquerda, centro-esquerda. Da mesma maneira que eu pus o Flávio Rocha, centro-direita, eu vou usar a Marina na centro-esquerda, mas esse global central, assim. Daí tem a esquerda com o Ciro Gomes, e até o Ciro Gomes tá paquerando com o DEM pra se fingir de moderado. O outro lado tem o Bolsonaro e tem o surto do PT. Se nós não formos altivos, nós, detentores da consciência de escolher o rumo pro país, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu cada vez me convenço mais de que o Bolsonaro, por isso fiz aquela entrevista daquele jeito quando o Bolsonaro esteve aqui. O Bolsonaro, daqui a pouco ele vai comer essa paca, hein? Daqui a pouco ele ganha eleição. O pessoal tá brincandinho, o Bolsonaro daqui a pouco vai levar. Fica... Fernandinho, faz conta que tem um leão aqui. Tá mansinho. Fica fazendo carinha na cabeça do leão. Fez 2 carinhos. Vai continuar? Não, né? Não. Se você ficar 5 minutos fazendo carinho na cabeça do leão, uma hora o leão vai comer tua mão. A gente tá assim com a política brasileira. Eu não tô chamando o Bolsonaro de inimigo inimigo do povo. Muito ao contrário. Desculpa a tosse aí, gente. Muito ao contrário. Eu acho que o Bolsonaro é um candidato legítimo como todos os outros são. O que eu observo é de que nós estamos formando uma espécie de fã-clube do Bolsonaro. E se assemelha ao fã-clube do Lula. E quando tem fã-clube, você tem pouca reflexão. Você fica no fã-clube louco. E aí, a gente tá falando de rumo do país, e isso é bem preocupante. O que mais, Marcos? Lina, tem mais ouvintes aqui sobre aquela história do voto branco e nulo. É importante voltar no assunto porque vai tendo as fake news e a gente tem aqui a função até social de desmenti-las. Final telefone 5039, o Mineiro pergunta aqui, mas tem uma história que os votos brancos vão para o partido que tiver a legenda maior. Não é nada disso. Voto branco e voto nulo são votos inválidos. Eles vão para a lata do lixo. Não vai para partido nenhum. Voto branco e voto nulo é voto descartado da totalização. Cuidado com as fake news. Cuidado com fake news. A Carol de Pinhais pergunta a mesma coisa, se é verdade que os votos brancos vão para o partido mais votado. Não vão. E muita gente falando aqui, então se a pessoa não for votar, paga a multa lá de não comparecimento e não votar, o que acontece? Não acontece nada. A pessoa só abre mão de votar e dá para os outros a decisão de escolher quem vai nos governar, nos representar no Congresso, na Assembleia. Enfim, essa é uma escolha nossa. Dá para não ir votar? Dá, ué. Vai pra praia, tomar café, fazer churrasco.
Posso não ir? Posso fazer o que eu quiser da minha vida. Pago uma multa de R$3 e pouco e deu. O voto é obrigatório, mas a obrigatoriedade do voto é uma obrigatoriedade muito relativa, né? Porque se a sanção é 3 pila, que obrigatoriedade é essa? O que mais, Mário? A Miriam Sertini perguntando se o pessoal da Venezuela que está vindo para cá, ontem inclusive o Domingo Espetacular da TV Record trouxe uma boa reportagem sobre a situação de Boa Vista, que foi tomada pelos venezuelanos que fogem da fome, lá da Venezuela e do Maduro. E ela pergunta se esse pessoal que vem para cá ganha título de eleitor. Como é que é? Se os refugiados da Venezuela ganham título de eleitor, têm o direito de votar no Brasil. Não tem. O direito de voto é aos brasileiros. O direito de voto, o direito político ativo, o direito de voto é dos brasileiros, natos ou naturalizados, e dos portugueses residentes no Brasil. Porque a gente sabe de quem é o direito político ativo, o direito de ir à urna. Esse direito de ir à urna, ele é dos brasileiros, natos ou naturalizados, portanto brasileiros. E os portugueses residentes no Brasil. Esse mesmo direito, ele é assegurado lá em Portugal, aos brasileiros residentes em Portugal, por um tratado internacional chamado Tratado da Amizade. Graças ao Tratado da Amizade, tem português com direito político no Brasil e tem brasileiro com direito político em Portugal. Mas o direito político não é estendido aos estrangeiros. O estrangeiro não tem direito político, salvo se for naturalizado. E o direito político de voto no Brasil, ele é universal, né? Ele começa aos 16 anos e ele abrange todo mundo, inclusive os analfabetos. É um direito maiúsculo, o direito político ativo. E o direito político do eleitor, de ir à urna, não pode ser tratado também como se não fosse nada. Então, cuidado aí com essa balela de rede social. O que mais, Mário? Os ouvintes vão falando aqui. Mais uma vez perguntando a diferença entre brancos e nulos. Nós já falamos sobre isso. Uma dica aos ouvintes que têm dúvidas sobre isso. Revejam depois a live no Facebook. Tá tudo explicadinho já. E daí a Tere do Tarumã pergunta que corre no WhatsApp que não adianta escolher um candidato porque as urnas estão todas fraudadas, Daniel. Ai, deixa a urna em paz. E a participação aqui do Léo Matsumura pela live do Facebook. Lembrando outra fake news do Requião aqui. Você falou naquela do Ferreirinha, que é a clássica, mas do pedágio baixa ou acaba. Ali não é nem fake news, aquilo ali é uma bravata mesmo, é uma mentira, uma fraude. O professor Horácio Montesquieu, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral, ele me mandou uma mensagem aqui, Mark, observando um número, já que a gente falou de números aí de votos brancos e nulos, que tradicionalmente no Brasil, 24% dos votos são brancos ou nulos. 24%. Mas que a preocupação da Justiça Eleitoral é muito grande, porque nessa eleição o número pode chegar a 30%. Então você imagina, é quase 1/3 da população anulando o voto ou votando em branco. Se isso acontece, aí é duro. É bravo. Só reforçando mais uma vez, Daniel, tem gente ainda discutindo aqui, dizendo que você trouxe informação equivocada, que os votos brancos vão para quem for mais votado. Isso é mentira, o voto é descartado, o nulo e o branco não são contabilizados pela Justiça Eleitoral. Antes de acreditar na corrente do WhatsApp, dá um Google, procura um site confiável, vai lá no site do TSE. Já que você quer ler alguma coisa, não leia a corrente fake news do WhatsApp. Vai no site TSE e leia lá o Código Eleitoral. Pronto. Daí você vai ter a informação da fonte correta e da maneira correta. É isso aí. Vamos embora, rapaziada? Vamos. Vamos, né? O jornal foi bom para uma segunda-feira sem notícia, porque a segunda-feira ela tá dura, assim, de noticiário, né? Tá todo mundo envolvido em Copa do Mundo. Fernandinho, foi você que montou esse... Não, foi aqui? O Maurício, nosso Rodrigo Hilbert da Jovem Pan. Pra quem não... Porque ele faz de ele tudo faz um pouco. Tudo, né? Pra quem não sabe, o nosso estúdio está finamente decorado. Vamos colocar mais. É que a gente tá indo por etapa, esperando. O Brasil empatou, vamos colocar mais alguma coisinha. Com bandeirinhas da Copa do Mundo, bandeirinhas juninas, né? Vai ter paçoca aí.
pé de moleque. Vamos fazer um arraiá da Copa. E o jogo aquele que é às 9 da manhã? É sexta, né? Vamos estar aqui, né? Eu vou estar aqui na rádio. A gente vai fazer o pré-jogo? Vamos fazer? Entre 7 e 8 é tudo com a gente? Os cornetas, né? Vamos fazer. A gente vai fazer. Então tá bom. Valeu, gente. Mas obrigado. você vai elogiar o Neymar, não? Não, mas eu gosto do Neymar. Você não gosta do Neymar, Mark? Eu gosto do Neymar. Eu gosto do Neymar, eu só acho que ele tá caindo muito. Eu sei que ele apanha demais. O Mark é fã do Neymar. Mas eu gosto do Não, Neymar. mas eu gosto dele mesmo. Eu gosto do Neymar. O Neymar é um jogador diferente. Ele é craque de Só bola. o Messi que ele não. O Messi eu não gosto. Mas não pelo... Eu acho ele um grande jogador em campo. Pelo o extracampo dele que me incomoda. A postura dele E do perante a Cristiano sociedade. tu gosta? Ele... ele é um bom jogador, Daniel, mas o Cristiano tá mais preocupado também com o cabelo. Ele não sua, você viu que ele joga e não sua. Ele é uma máquina. Ele é né? uma máquina, né? Cara. O Cristiano Ronaldo é uma máquina. Hoje tem Inglaterra, né, entre os jogos da segunda-feira na Copa do Mundo. Então hoje tem Inglaterra. O meu Uruguai ganhou, né? Você viu que o Uruguai ganhou o jogo? 1-0, gol de cabeça aos 41 do segundo tempo. Lá, pimba! Então, o Uruguaizão de Deus tá indo bem. Valeu, gente. Voltamos amanhã às 7 da manhã.